Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu recebo no estúdio da TV Alesp o deputado Bruno Caetano, do PSDB. Bem-vindo, deputado. Vamos falar de mandato, de perspectivas do senhor que foi recentemente empossado. Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá. Deputado, o que falar da situação da Assembleia Legislativa? Vamos falar do espaço da política. O que é possível fazer em tão pouco tempo? Estou muito otimista. É claro que o tempo é curto, mas não há tempo curto para bons exemplos. É isso que eu quero pautar nesses próximos dias aqui na Assembleia. É claro que muitas das coisas que a gente pretende fazer aqui vão ser sementes, Sim, que podem aí germinar na próxima legislatura. E é isso que eu espero. Fazer um mandato onde a gente possa, por meio do exemplo, influenciar a nova legislatura que deve ser iniciada no próximo mês de março. Deputado, o que falar também é sobre a sua experiência, a sua expertise aí no Sebrae São Paulo, né? A questão das pequenas empresas, das microempresas. É possível trazer essa pauta para dentro desta Casa de Leis, porque o Estado tem o condão, né, de também empreender ou de ajudar, proporcionar o melhor ambiente de negócio. É possível trazer essa pauta para cá? É sim, e a gente vai fazer isso. Acho que o lema é desinfernizar a vida do empreendedor. É isso que a gente precisa fazer. Não é mais leis, não são mais decretos, regulamentações, portarias, não é nada disso. A gente precisa de normas mais simples, que façam mais sentido, que sejam escritas de maneira clara e objetiva. Sim. Não para que elas sejam menos eficientes, né? Escrever um texto de maneira mais direta não é um texto menos eficiente ou menos ilustrado, Sim, mas é um texto inteligível. E ao produzirmos leis mais claras, objetivas, em que qualquer cidadão possa compreendê-la, a gente está ganhando a sociedade como fiscal. Essa é a nossa ideia nesse mandato. Pedir como tema legislar menos é mais. Explica para a gente isso, deputado. A gente vive hoje um momento de inflação legislativa, né? Todo mundo que assume uma cadeira no parlamento, que falando como regra, é evidente que não são todos, mas tem uma visão de deixar uma marca, de produzir leis, e muitos institutos, inclusive sérios, que acabam fiscalizando a atividade parlamentar, utiliza como indicador o número de leis aprovadas, que na minha opinião é uma bobagem, né? Você não mede a qualidade de um mandato pela quantidade de projetos apresentados, muito menos por leis aprovadas. Que competição é essa, né? É uma Quantas competição... leis ordinárias foram aprovadas, leis complementares, propostas de emenda constitucionais, moções, indicações, requerimentos. Só que não é uma gincana. Ranking, né? Não é uma gincana para ver quem consegue produzir mais leis em menos tempo, né? Porque cada lei que a gente coloca no papel, nós temos milhões e milhões de pessoas lá fora da Assembleia Legislativa que vão ter que cumprir essa lei, que vão ter que conhecer essa lei e serão penalizadas mesmo que desconheça essa legislação. Então tem que ter muita parcimônia. E eu acredito mesmo que no caso da legislação, menos é mais. Não é o caso da fiscalização. Acho que quanto mais fiscalização, que é um outro atributo do parlamento, do parlamentar, quanto mais fiscalização, quanto mais transparência, melhor. Mas no caso das leis, não. Acho que é menos. Consolidar, simplificar, eliminar o entulho legislativo. São milhares e milhares de leis que estão aí que nem fantasmas, insepultas, porque a lei ainda não foi revogada, né? Então, se você entrar nos sistemas legislativos, ela vai constar como uma lei vigente, né? Isso assombra todo mundo. Deputado, quando a gente fala em menos é mais, temos que lembrar que a última consolidação forte que houve aqui nesta casa, em 184 anos, foi em 2006, ainda, se não me engano, na gestão do deputado Rodrigo Garcia, presidente dessa casa, hoje o vice-governador. E basicamente essa consolidação estava na área de defesa do consumidor e meio ambiente, que era bem possível consolidar essas duas áreas. Mas o que fazer hoje, nos dias de hoje? Ou seja, pegar todo o arcabouço legal e ver o que tem eficiência, o que tem eficácia? É isso que a gente já começou a fazer, né? Em pouco mais de uma semana, aliás, exatas uma semana, a gente já tem aqui um levantamento prévio de centenas e centenas de leis. Sem nenhuma eficácia, nenhum efeito. Que vai desaparecer e ninguém vai sentir falta dela. Pois
né? E, ao mesmo tempo, a gente enxerga também algumas lacunas, né? Então, você, de um lado, tem um excesso de normatização, Sim. de outro, você tem temas novos que ainda carecem... Sem qualquer regulação. Por exemplo, as startups, né? Sim. Que carecem de um marco legal, que carecem de incentivos, que carecem de ajuda do poder público, porque são empresas que podem Explica para o nosso telespectador que vem a ser startup, porque quem não conhece ou já ouviu falar, já pensa que é aquela empresa do unicórnio, que vale bilhões, também, que começou na garagem de casa. Né? São empresas que têm grande potencial de crescimento, uma escala cujo produto, o serviço que ela entrega, tem uma capacidade de escala enorme, né? Então você vê, o Facebook, por exemplo, começou com essa visão, né, de uma startup, de uma pequena empresa nascida numa faculdade. E essas empresas também precisam de proteção? E no Brasil tem outras, por exemplo, Buscapé essas empresas. Eu digo isso que muitas vezes elas não geram muitos empregos, mas elas geram conhecimento. Sim, precisam. E aí elas podem se tornar alvo até agressivo de outras empresas fora que compram para fechar. Pois é, precisa de proteção na hora de abrir, porque não há no nosso ordenamento o enquadramento adequado na hora que essa empresa vai ser aberta. Precisa de proteção na hora de pagar os seus impostos, porque são empresas que muitas vezes não têm faturamento nos primeiros anos, mas têm uma capacidade de escalar muito grande, ou seja, de crescer muito rapidamente. Então, o poder público, para tributar essas empresas, tem que ter mais paciência para não matar essa empresa antes que ela consiga crescer. Há quem diga, se o Facebook, que contou até com um brasileiro na sua fundação, se fosse no Brasil não teria dado certo, porque os governos teriam matado a empresa antes dela crescer. No ninho. Pois é, então é preciso ter um olhar diferente para uma empresa que é absolutamente diferente das que a gente está acostumado a ver. Olhar diferente é também um olhar carinhoso, ou seja, que venha trazer para o nosso convívio, ou seja, ter incubadoras desses negócios. Entender que o tempo de maturação dessa empresa é diferente, que o potencial de crescimento é diferente, por exemplo, de uma padaria, ou de uma farmácia, ou de um restaurante. Né? São empresas que precisam, muitas vezes, até de incentivo para que elas consigam superar a fase inicial de estruturação. E como vencer o panorama brasileiro, que muitas vezes essas empresas têm grande potencial, mas acabam encontrando guarida fora do Brasil? Nesta hora, enquanto se discute aqui, uma startup está nascendo, provavelmente uma outra idêntica está nascendo na Coreia, ou no Canadá, ou na Índia. Muitas dessas empresas com cérebros brasileiros, cérebros paulistas, gente que fez as melhores faculdades aqui em São Paulo, gente na USP, na Unesp, na Unicamp, ou em faculdades privadas, que acabam sendo pinçadas, essas pessoas, para irem para o Vale do Silício, irem para fora do Brasil. E o antídoto para isso não seria exatamente esse olhar mais carinhoso do Estado, seja na concessão de bolsas? A gente tem aqui um sistema FAPESP que pode gerar aí em torno de R$1 bilhão por ano, dinheiro do orçamento aqui do Estado. Nós fizemos isso em parceria com o governo do Estado quando eu estive à frente do SEBRAE. Né? Nós criamos um fundo pela Desenvolve São Paulo, onde houve um aporte do SEBRAE São Paulo de recursos para viabilizar esse tipo de empresa, que não vai apresentar um resultado no primeiro ano, muitas vezes nem no segundo nem no terceiro, que vá justificar aquele aporte feito pelo investidor, mas que tem um potencial enorme de crescimento. Então, políticas como essa, onde o poder público é mais parcimonioso e que cria incentivos, inclusive de financiamento, porque hoje o sistema de financiamento no Brasil, de empréstimo bancário, é muito complicado. Costumo dizer que os bancos só emprestam para quem não precisa, porque quem de fato precisa de dinheiro não passa consegue. Sequer a porta. Não passa. Não é recebido. O último levantamento que a gente fez eram mais de 20 formulários para uma pessoa jurídica conseguir um empréstimo bancário, e se você está montando um negócio pela primeira vez, você não tem fiador, não tem garantia, não tem nada. É por isso que no SEBRAE a gente criou um fundo garantidor, criou um fundo específico, inclusive para pequenas empresas, a juros zero. Então são experiências como essa que eu tive no governo do Estado, parceria com o SEBRAE, que eu quero trazer aqui para a Assembleia Legislativa. E como proteger essas empresas que, embora estejam ali muito pequenas ainda na sua constituição, na sua compleição física, podemos falar, mas que tem uma vocação muito grande, que inclusive pode resolver problemas muito além das fronteiras, das divisas dos estados e das fronteiras nacionais? Isso já está na Constituição. Por isso que eu posso dizer que a gente não precisa de mais leis. A gente precisa tirar as leis que existem no papel. Então, um dos artigos da nossa Constituição, lá de 88,
prevê um tratamento diferenciado para essas empresas. E não fala que esse tratamento é só tributário, porque hoje a gente tem o simples, né? Que na questão tributária, a grande maioria consegue passar por esse regime de tributação, sim, que é o Simples Nacional. Mas não é só tributo. Né? Claro muito mais que isso. Sim, isso vale desde do momento em que a empresa é aberta, então tem que ter um tratamento diferenciado na abertura, na concessão dos alvarás, licenças de funcionamento, tratamento diferenciado na hora de buscar um crédito. Né? O poder público tem que oferecer créditos específicos para essa empresa, tratamento diferenciado na fiscalização. Uma das coisas que eu quero apresentar aqui é a fiscalização orientativa, que antes de haver uma multa em cima de uma pequena empresa, que haja uma orientação para esse empreendedor. Dê a ele um prazo. Mas é uma mudança que tem que partir, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, né? Hoje já temos um programa Os Nos Conformes, né? Que de alguma maneira provoca mais a orientação. Pelo menos esse primeiro contato não é aquele da frieza da caneta. Pois isso vale tanto da parte legislativa como da orientação dos secretários aos seus agentes vistores. Um tratamento diferenciado na questão tributária, ainda é preciso avançar. Sim. Aqui em São Paulo a gente tem a substituição tributária, que é um regime bastante complicado para o pequeno negócio, porque o empreendedor paga o tributo de forma antecipada, sem ter vendido o produto. Isso bagunça. Aí já é a nota fiscal paulista. Isso bagunça essa coisa de receber o fluxo de lucro caixa presumido por estimativa. Então hoje isso começou com pequenas cadeias, né? Então pneu, combustíveis e tudo mais, e isso se alastrou para quase todas as cadeias produtivas. O governo tem preguiça, então ele quer arrecadar no primeiro polo gerador e depois redistribuir a carga para os demais? Acho que é uma facilidade, de um lado, para quem quer arrecadar as máquinas fazendárias, mas de outro, provoca um dano tão grande nas cadeias produtivas, que aquilo que vira recurso no bolso do governo inicialmente, na segunda rodada, na terceira rodada, acaba deixando de existir, porque bagunça o fluxo de caixa e acaba matando a empresa. Então, literalmente, você mata a galinha dos ovos de ouro. Então, esse tipo de sistema precisa ser usado, ele é eficiente, ele é bem-vindo, mas você precisa ser usado com mais parcimônia. Sim. Deputado, ainda sobre essas empresas que precisam de cuidados, as micro e pequenas empresas, como falar também da questão do crédito, falar também de investimentos? A gente falou aqui do sistema FAPESP, mas era importante também citar o Desenvolve SP, que pode financiar, claro, não é? E a gente percebeu no Sebrae, quando eu assumi lá em 2011, que o Sebrae fazia um esforço monumental para capacitar o empreendedor, para oferecer a ele uma boa orientação técnica. Então ensinava a fazer fluxo de caixa, gestão financeira, marketing e tudo mais. E muitas vezes aquele empreendedor nascente sequer dava o primeiro passo para constituir o seu negócio porque faltava uma questão, crédito, né, que continua sendo travado no Brasil. Sim. Então qual foi a nossa ideia lá, em parceria com o governo do estado? Vamos criar uma linha de crédito específica para o pequeníssimo empresário, o microempreendedor individual, aquele que está de fato na base da nossa pirâmide, para que ele tenha acesso a um crédito barato, aliás, a juros zero. Então nós criamos lá um programa chamado Juros Zero Empreendedor. Como é que funcionava? Até R$20 mil para quem quisesse comprovadamente fosse empresário. Sim, teria que ter passado por uma capacitação do Sebrae, então não é um curioso, é alguém que já tem uma ideia na cabeça, foi validada essa ideia por um consultor do Sebrae e em vez de ele apresentar aquele monte de documento para comprovar fiador, garantia e tudo mais, não precisa apresentar nada disso, ele precisa apresentar a boa ideia validada. Nós acreditávamos na boa ideia, acreditamos na boa ideia. Validada essa boa ideia, R$20 mil de crédito. Quem pagar em dia, não paga juro. Já se credencia até para um próximo... Pois é. Então, ele tem 36 meses para pagar, parcelas que consomem até R$20 mil. Pagou em dia, devolve os mesmos R$20 mil. Não corrige nem a inflação. Olha isso. Então, é um programa inédito no Brasil, que talvez a gente possa ter aqui uma ideia de consolidá-lo. Eu digo isso porque em matéria de crédito parece que o Brasil já errou tudo que podia. A gente pode ter em tela a questão das campeãs nacionais aqui no Brasil, que eram financiadas aí em bilhões com o BNDES Par, né, que era sócio dessas grandes empresas. Quando esse crédito podia ser pulverizado, como até o microcrédito, né, para todos esses empresários, talvez gerando muito mais negócios locais, renda e emprego. Deputado. Esse é o caminho.
E mais do que isso, sabe qual é a taxa de inadimplência desse programa que foi feito pelo Sebrae e com o governo do estado? Menos de 1%. Puxa vida. Então, veja, quando você acredita na ideia de uma pessoa, valida essa ideia, e essa pessoa também se prepara para isso, passa pelos cursos, passa pelo crivo de um consultor, Sim. a chance desse negócio dar certo aumenta muito. Mas é possível fazer isso no essa pessoa Estado? paga. É possível Claro fazer isso no nível estadual? Eu digo isso porque lá atrás, deputado, nós tínhamos um banco de desenvolvimento que era o Badesp, que depois foi assimilado pelo Banespa, que depois foi vendido. Ou seja, o Estado mesmo, depois teve a nossa Caixa, que foi vendida para o Banco do Brasil. Ou seja, não teria um mecanismo de fomento, ou seja, sem intermediação. Ou seja, tem. A Desenvolve cumpre esse papel. Esse programa foi feito em parceria com a Desenvolve São Paulo. Sim. Uma das coisas que o governador João Dória nos pediu é que esse programa fosse ampliado. Né? Isso começou a ser feito na época que eu estava no Sebrae e quem sabe agora, inclusive usando mais recursos do próprio Estado, a gente possa alavancar ainda mais o programa. Eu lembro que à época foram aportados 20 milhões de reais do Sebrae e o governo do Estado entrou com um fundo de aval do próprio Estado e também entrou com a equalização da taxa de juros. Então, é um programa que tem uma boa engenharia financeira e tem tudo para crescer. Deputado, estamos falando aqui de startups, da capacidade dessas novas empresas alavancarem emprego e renda, mas temos sérios problemas de desigualdade no Estado, temos grandes dificuldades de superar gargalos. Educação, saúde, segurança pública, esgoto, a gente não tem isso no país, metade das residências do país não são servidas de esgoto coletado e tratado. Como superar esses gargalos, deputado? Aliás, eu lembro aqui, eu vou provocá-lo, o senhor recentemente esteve na tribuna dessa Casa de Leis, fez um discurso falando de perdas, lembrando lá de Santa Maria, quando mais de 200 jovens morreram e mais recentemente Brumadinho. Mas que a gente vem acumulando perdas, a autoestima do brasileiro está lá embaixo, deputado. Pois é, a gente não aprende. O que aconteceu em Santa Maria? Uma tragédia, né? Uma coisa horrorosa. Horas após a tragédia, o que se observa? Uma corrida pelos holofotes da mídia, políticos, autoridades, especialistas, e todos eles clamando uma única coisa: mais leis. Olha, a gente vai voltar outra vez. Mais leis. Menos é mais. Legislar, menos é mais. Vimos isso. E pipocou no Brasil todo, né, várias prefeituras, São Paulo, tudo mais, um novo marco legal para a abertura de estabelecimentos daquele tipo. Sem contar também no aumento de exigências do Corpo de Bombeiros, o tal do AVCB, que tornou quase proibitivo para muitas empresas. Sabe o que aconteceu no final? Veio o novo marco legal, mais leis, mais decretos e tudo mais. O próprio Corpo de Bombeiros, um ano depois, aqui em São Paulo, fez uma vistoria em casas noturnas aqui na cidade de São Paulo. 80% sem licença. Então, veja, mais leis. Jogamos na ilegalidade quem trabalhava e estava às vezes... Mais legislação não significa mais segurança, nem jurídica, nem efetiva. Infelizmente, a gente está indo para o mesmo caminho na tragédia de Brumadinho. Já foi assim em Mariana e agora de novo em Brumadinho. O que se escuta? Precisamos de mais leis, precisamos endurecer as leis, precisamos criar uma nova legislação. Aí você vai olhar a legislação de barragens. Ela é de 2010, portanto não é muito antiga, e os decretos foram sendo editados até 2015. Né? Então tem decreto de 2 ou 3 anos atrás. Mais ainda, toda a comunidade celebrou a edição da lei, dos decretos, como um avanço. Então, comunidade acadêmica, científica, ambiental, mineradora, todo mundo achando que era um bom marco legal. Acontece uma tragédia, o que acontece? Joga-se no lixo tudo e vai se construir um novo marco legal, que não vai funcionar. E sabe por que não vai funcionar? Porque o CERN não é mais legislação. O CERN é fiscalização. E que o Estado tenha capacidade de fiscalizar. Isso só vai acontecer quando a gente separar os empreendimentos por porte e por risco que ele coloca a população. Aliás, uma ideia que foi colocada aqui pelo atual ministro Ricardo Salles, e quando era secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo, que ele falava não só de delegação para os municípios dessa fiscalização que hoje é feita pela CETESB, mas também a autodeclaração. Exato. Fala, o Estado não tem que ir atrás de uma padaria para saber se o metro cúbico de linha que está lá, sabe? Mas isso tem toda a razão, ministro, mas tem que ter um passo atrás.
para que isso aconteça e que o empreendedor possa lá atestar que ele está seguindo a legislação e um profissional ao lado dele, um engenheiro, um arquiteto, possa também atestar junto, as leis precisam ser claras. Porque se as leis forem confusas como são hoje, o sujeito vai atestar achando que está cumprindo e na verdade não está cumprindo, porque as leis são complexas demais. Então, o que a gente defende? Um passo para trás, simplificar a legislação, torná-la mais clara e separar os empreendimentos segundo o risco. Veja, olha que absurdo. Hoje, eu fui atrás, depois da tragédia de Brumadinho, eu fui atrás para ver como é que é o sistema de licenciamento mineiro. Estou dizendo isso porque meus pais são mineiros, não tem uma crítica específica a Minas Gerais. Minha avó costuma dizer que eu também sou um pouco mineiro porque o meu umbigo, quando eu nasci, foi enterrado na roseira dela. Então eu sou mineiro de coração. Mas lá hoje, para você abrir um salão de beleza, você precisa de uma licença ambiental. É evidente que o poder público não tem capacidade de fiscalizar os milhares de salões de beleza que existem em Minas Gerais e, ao mesmo tempo, fiscalizar as barragens da Vale. É preciso desburocratizar e desonerar o poder público da fiscalização daquilo que é trivial, daquilo que não impõe risco, para liberá-lo para fiscalizar aquilo que importa. Agora, isso também não é um excesso, eu digo até porque tempos atrás se falava exatamente o oposto, que, na verdade, Minas Gerais entrava na guerra fiscal com placas lá em Extrema, na divisa, falar aqui não tem CETESB, pode vir para cá, traga os seus recursos, traga seus capitais para cá. E agora recrudescendo a lei ambiental e cobrando, inclusive, de um pequeno empresário que tenha licenças ambientais. Chegamos no absurdo. O que eu acho é que legislar na emergência nunca deu certo. Então, você após uma tragédia, após um episódio, você querer dar solução por meio de uma nova lei... No Brasil, quase sempre é assim. Sempre por espasmos. Acontece um fato e rapidamente, olha, se condena, manda prender o engenheiro, se bloqueia bilhões nas contas da mineradora, como se isso fosse resolver o problema. Não é assim. A legislação de emergência, em lugar nenhum dá certo. Por falar nisso também, se o mandato está vigilante, embora a fiscalização no caso de barragens, de mineração, seja federal, tem uma agência nacional de mineração. Mas estaríamos nós, paulistas, preparados? Há problemas em barragens aqui também, suscita a dúvida em alguns mandatos, a gente vê inclusive essa preocupação de que aquele fato possa se reproduzir aqui no estado de São Paulo. Claro que tem risco, porque o sistema é o mesmo. Enquanto a gente não começar a descomplicar, a simplificar, desde o governo federal, passando pelos governos estaduais e chegando nos municípios, a gente vai conviver com problemas desse tipo, onde o poder público fica afogado para fazer a sua tarefa de fiscalização, não consegue fazer, e de outro lado, aqueles empreendimentos que não apresentam risco algum às pessoas, acabam também sofrendo, porque acabam tendo que passar por uma via crucis absolutamente desnecessária, indo de escaninho em escaninho procurando as suas licenças de funcionamento. Então a ideia é clara, liberar os pequenos com uma lei mais clara para que os governos possam focalizar o seu trabalho de fiscalização naquilo que representa risco efetivo para a população. Deputado, nos momentos que nos restam, eu queria falar sobre ações de mandato, o que o senhor pode, digamos, apresentar para nós aqui, em termos de inovação, o que era importante deixar como uma marca também nesse período. E principalmente como é o diálogo com seus pares aqui, porque a gente sabe da dificuldade que é apresentar um projeto, passar por todo o trâmite da casa, mesmo que em se tratando de uma semente, como isso pode gerar frutos futuros. Claro. A minha ideia é muito clara de ter o mandato aqui na linha da simplificação. Então, escolhi uma bandeira, que é a bandeira que me carregou até aqui a Assembleia Legislativa, que é a bandeira do empreendedorismo. Então, nosso trabalho vai ser para simplificar as leis e as normas para esse segmento da população. Não significa que nós vamos trabalhar com educação, saúde, segurança, mas o foco é esse. E há um segundo foco, que é me aproximar mais das pessoas, dos eleitores, dos cidadãos, usando as novas tecnologias. É evidente que a gente tem aqui... Isso é possível também, deputado, dialogar e instantaneamente... Claro. A gente sabe que existe aqui ferramenta do tipo audiências públicas, a própria sessão plenária é aberta à população, mas esses são instrumentos formais de participação. Além desses, acho que a gente precisa Hoje ser mais permeável. Hoje a tecnologia tirou nós todos aí, tem que ser mais direto. Então, quando fui candidato, trouxe uma ideia de criar um aplicativo do mandato.
quase 4 anos depois, chego aqui à Assembleia Legislativa, com um pouco mais de 45 dias, mas vou, nesse período, estruturar esse aplicativo. É evidente que eu não vou ter milhares e milhares de pessoas utilizando essa ferramenta agora, mas quem sabe essa ideia possa servir para a próxima legislatura e que os deputados que aqui me sucederem possam utilizar essa ferramenta para dialogar mais com a população. O senhor já dialoga pelas redes sociais. Bastante. Quem quiser alcançar o mandato, já pode, a gente está divulgando aqui os instrumentos de mandato, mas o que a população pode esperar do senhor nesses dias? Pode esperar um diálogo franco, aberto, direto. Na primeira sessão aqui, onde eu tive a oportunidade de falar no plenário, inclusive dei meu número de WhatsApp, que não é da assessoria. Que não é muito usual, que mas... que é o meu. E eu quem mesmo entrar lá no seu mandato, vai lá, brunocaetano.com.br, vai olhar, ter um e número aqui fica lá 99201-3312-011, direto comigo. Só peço para não mandar áudio, porque às vezes a gente não consegue ter muito tempo para ouvir áudio, mas a leitura é mais rápida. Então é assim, esse é o jeito da gente trabalhar de maneira direta, objetiva, clara, ouvindo mais a população e fazendo o juízo que nos é competente. Muito obrigado por sua entrevista, parabéns e sucesso no seu mandato, deputado. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Bruno Caetano, do PSDB, nesse Por Dentro da Política, que você também acompanha na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Você sabia que